Saudações, pessoas! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Ricardo Dornas aqui da Chácara Dornas Homestead. E hoje nós temos aí mais um episódio do O Canto do Galo. É isso aí, é o nosso podcast aqui da Chácara Dornas, segundo episódio. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acredito ser bastante comum em nossas criações, quer dizer, comum em todas as criações, mas é bastante comum acontecer antes do tempo previsto, que é a redução da postura. Todo mundo aqui, quando compra um lote de aves, seja a produção de ovos, para consumo, né, ovos férteis, enfim, a gente tem uma expectativa. E nem sempre essa expectativa ela é alcançada. E aí tem alguns fatores, e antes de eu falar especificamente aí da questão da redução da postura, eu queria trazer esses fatores para que a gente possa analisar, tá? Primeira coisa, a questão genética, acho que é o principal fator. Se a gente pegar aí uma raça que ela foi selecionada para produção de ovo, para produção de carne, perdão, então uma raça que foi selecionada para produção de carne, ela não vai voltar tão bem quanto a raça selecionada para produção aí de ovos. Se a gente comparar aí os dois extremos, Cornish, que é uma raça quase em extinção, mas ela foi utilizada muito para a produção de carne. Hoje a gente tem linhas Cornish, né, Cornish branco, que é utilizada aí para as aves de granja, né, os frangos de granja. Inclusive aí na língua inglesa as pessoas chamam de Cornish Cross, né, ou seja, cruzamento com Cornish. E são galinhas que botam aí cento e pouco, 160 ovos por ano, às vezes até um pouco menos que isso. E a légua, aqui no Brasil a gente chama de legorne, né? Embora não exista uma tradução de légua, mas enfim. Até um ponto interessante, porque o que deu nome à galinha foi o porto de Legorne na Itália. Mas o registro da raça foi feito com o nome de Legor, né? Então, enfim, então tem os dois nomes, né? Eu insisto em falar Legor, porque foi o registro e nome a gente não traduz, mas Legorne não está errada, tá joia? E se a gente pega, por exemplo, uma Legor, ela vai produzir aí 330, 340 ovos por ano, porque ela foi selecionada para isso e tal. Então, isso aí é o primeiro ponto que conta. Enfim, tá? Não vou adentrar muito em genética. Mas a gente tem uma expectativa, e aí eu compro uma linhagem, e eu quero que essa linhagem replique aquilo que o fornecedor dessa linhagem prometeu. Então, se a gente for na Embrapa 051 aí, que é uma Embrapa bem conhecida, esse potencial dificilmente ele é alcançado, e aí às vezes eu questiono um pouco esses dados aqui, esse valor eu peguei do site da Embrapa, mas quando a gente pega, por exemplo, outras linhas, e eu vou pegar aqui da Ave Pluma, né, a GLK, que é a principal delas, tá aqui, ó, produção de 300 ovos até o final do ciclo de produção. Então, quando a gente compara as duas, por exemplo, pegando o que a gente tem aqui, né, a Embrapa está 45 ovos por ave alojada durante o ciclo de produção, 345 ovos por ave alojada, agora faz sentido, e a GLK 300 ovos por ave alojada. Agora, como é que eu faço essa conta? A gente tem que entender primeiro quantas semanas essa ave vai produzir. Então, a GLK está dizendo aqui que são 80 semanas, a Embrapa 90 semanas. O que eu faço? Eu pego esses 300 ovos, divido por 80 semanas, que é o ciclo de vida, né? E multiplico por 52 semanas, que é o que tem no ano, a GLK vai dar aí 195 ovos. A Embrapa, ela vai ter aí 199 ovos, então já fica mais próximo, porque a Embrapa fala 90 semanas. Então, quando a gente compra uma linha, seja Embrapa, seja GLK, seja qualquer outra linhagem, nós queremos essa produção. Só que nem sempre acontece, e aí vem o que a gente precisa entender. Já nesse aspecto, o primeiro ponto que eu preciso analisar é o seguinte: essa linhagem, ela foi selecionada para piso? Isso é importantíssimo. Muitas pessoas estão comprando aí as galinhas da raça, da linhagem, né? A gente fala raça por convenção, da ISA, da Novogen e tal.
Essas aves, elas são selecionadas para gaiola. Significa que elas têm aí uma fraca resistência a verminoses. Tá? A gaiola, difícil você ter verme. Então, quando a gente compra essas galinhas, tá? Seja Isabral, Novogen, qualquer uma delas, o que que acontece? Essas aves podem não ter a mesma produção do que foi prometido, justamente porque elas não têm aí essa resistência. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar. E se me permitem aí uma sugestão, muito cuidado com essas linhagens. Se você não tem muita experiência, não tem um plantel aí de 700, 1000 aves, não recomendo não, tá? Compra essas para piso, você vai ganhando experiência e tal. Quando é que a gente usa essas galinhas mais selecionadas, a azul, que está na moda agora, né? Quando a gente já tem o conhecimento e quer dar uma mesclada na cor dos ovos, enfim, então a gente segue aí com essa variedade de linhagens para ter uma variedade de ovos, mas sabendo que essas galinhas selecionadas para gaiola não vão ter aí o desempenho prometido. Bacana? Então esse é um ponto que a gente precisa analisar, conhecer bem esses cálculos. Se a gente pegar aí, vou arredondar aqui a Embrapa, né, previsão de 200 ovos por ano e dividir por 52 semanas, vai dar 3,8. Ou seja, um lote aí de 100 galinhas vai produzir 380 dividido por 7 vai produzir aí 55 ovos por dia. Então a pessoa fica, poxa, Ricardo, eu tô lá com a Embrapa, então tá dando 50%, 55%, isso é lógico, tá? É a produção padrão mesmo. A gente tem picos de produção, que chega a 80%, 90% nos casos que deu tudo certo, mas no geral não é assim. Bacana? Então vamos focar numa raça para piso, e essa variedade para piso a gente tem que entender como é que calcula isso, enfim, para a gente não se frustrar. Bacana? Então, essa aí é a primeira análise que a gente faz. Beleza, tô com as galinhas, botou bem, o que geralmente acontece, começa a botar e aí acaba, reduz muito, fica muito ruim. Então, primeiro ponto, a gente tem aí épocas de redução natural da postura. Durante o ano, aqueles períodos mais chuvosos, são mais nublados, a tendência é a galinha botar um pouco menos. Épocas de calor muito alto ou de frio, também as galinhas botam menos. Alguma situação, dependendo aí de onde está a granja, né, que teve muito barulho, gente passando durante a noite, tal, falta de descanso, a galinha dá uma redução. Tá? Então, essas são épocas naturais, se reduziu aí 1, 2 semanas, às vezes 3, depois voltou, está subindo, fica tranquilo, que é o que acontece. Então, esse é um ponto. Agora, Ricardo, está tudo certo e está reduzindo. Então, vamos analisar aqui os fatores que levam a ave a reduzir a postura. Primeiro ponto, a sanidade. Nós temos aí algumas doenças que elas são visíveis, né? Então, as colibaciloses da vida, a própria coriza, o olho incha, a galinha fica lacrimejando, enfim. Então, isso aí reduz. Agora a gente tem doenças silenciosas. A bronquite infecciosa ela é uma das principais doenças silenciosas que acaba com a produção. Bom, então essa sanidade aí é um dos aspectos, é o aspecto mais comum. A verminose, própria verminose, não tem ou dificilmente tem coccidiose em aves adultas, então não te preocupem com isso. Ok? A pessoa, eu vou dar coccidiostático e tal. Dificilmente tem, tá? E cuidado, alguns coccidiostáticos, eles interferem na produção de ovos ou na fertilidade e tal. Primeiro ponto. Segundo ponto, segundo fator, né, a questão da nutrição. Uma ração mal balanceada, ou uma ração aí feita de forma, às vezes, foi bem balanceada, mas não foi bem misturada, ou usou ingredientes que a qualidade não estava tão boa. Por exemplo, milho ardido, né, que é um milho que já está começando a mofar, ele vai trazer problemas, não só pelo fungo, tá? Mas porque o fungo que está consumindo o milho está reduzindo os nutrientes dele. Então, muito cuidado. Eu recomendo sempre você comprar ração pronta, é sempre melhor. Tá? Agora, nem sempre é mais barato, e aí, se você tem uma produção maior, você precisa balancear essa ração. Então, faça realmente aí com a ajuda de um zootecnista, que ele vai te ajudar demais, tá? Vai valer a pena, sem dúvida nenhuma.
Terceiro fator de redução é a questão da luminosidade. Nós estamos agora, né, de janeiro para fevereiro, a luz ainda tem uma quantidade de luz muito boa na maior parte dos estados do Brasil, mais do que 12 horas com certeza. Alguns estados aí algo próximo a 14 horas, mas ela vai reduzir, e vai reduzir bastante, e aí os estados mais ao sul, quando vai para março, abril, tem uma redução natural e as galinhas vão parar de botar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa oferecer luz artificial, tá? É um programa, não é só ligar a lâmpada quando a galinha reduziu. Já falei disso aqui no canal, então, por favor, pesquisem. Então, fazer esse programa de luz. Bacana? Muito bom. Ricardo, tá tudo certo, não consigo ver nada de errado, mas está reduzindo, eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo identificar. Se você não consegue identificar, aquilo que não tem remédio remediado está. Se você não consegue identificar, você não consegue tratar. E aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa descartar. Tá? Infelizmente, eu sei que descartar não é a palavra mais agradável, mas a gente precisa tirar essas galinhas da produção. E como é que eu observo quem não está botando? Eu vou olhar a crista. Galinhas que estão em postura, independente do tipo da crista, pode ser ervilha, bola, serra, rosa, o que for, elas estão com a crista, não está em postura, a crista está menor e mais alaranjada, mais um tom de alaranjado, um vermelho mais fraco. Se elas estão em postura, a tendência é que a crista esteja aí mais vermelha e maior. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto para a galinha que naturalmente tem a canela amarela é que essa canela, eu falo a perna, né, o pé ali, a parte sem pena, ela está branca. Por quê? Porque o pigmento que vai colorir a canela de amarelo vai para a gema do ovo, então essa canela fica branca. Para um olho mais treinado, ele percebe isso também no bico. Tá? O bico da ave segue o mesmo esquema da canela. Você vê uma franga, uma pintinha, ela tem esse biquinho mais amarelinho. Conforme ela vai entrando em postura e voltando mais, esse bico fica branco, assim como a canela. A canela é mais fácil, tá? E aí, observação aí dos ossos pélvicos. Eu só olho ali abaixo da cloaca, já é suficiente, tá? Então você faz um toque e, pelo amor de Deus, não introduz o dedo na galinha por fora. Você vai ali colocar a parte da palma do dedo, né? Encosta ali procurando esses ossos. Se depender do tamanho da mão, né? Mas se passou 2 dedos, uma mão de um homem adulto, de uma mulher que está batendo os 3 dedos ali, ela está em postura. Se é menor, às vezes chega até 1 dedo, essa galinha não está em postura. Então o que eu vou fazer? Eu vou observar a crista, que é o mais fácil. A galinha está com aquela crista mais laranjadazinha, eu já olho para a canela. Se a canela está amarela, eu pego essa galinha e toco para sentir os ossos. Os ossos estão próximos, eu descarto essa galinha. E o descartar é abater, é vender para um criador, às vezes é uma raça pura, um criador que quer esperar a galinha voltar a botar para ele ter essa genética, vai ser vendido mais barato, claro. E aí cada criatório aí decide isso. Eu estou na lista aqui fazer um podcast sobre descarte, tá? Muito bom. Então, eu vou descartar essas galinhas, porque ao descartar as galinhas que não estão botando, eu aumento as galinhas que estão botando. Então, a possibilidade, vamos supor que eu estou com 40% de postura. Descartei essas galinhas, eu vou aumentar minha postura para 50%, 60% aí dentro dos níveis mais esperados, tá? Então, quando Ricardo, que eu preciso decidir realmente descartar? Quando um custo da ração está alto, como agora. Tá? Por quê? Essa galinha que não está botando, ela está comendo, então ela não vai produzir dinheiro, ela não vai gerar lucro. Esse é o primeiro ponto. Quando eu não tenho expectativa de retorno à postura. Então, um lote aí de 30 semanas, 40 semanas, geralmente não se descarta, porque ela vai voltar. Agora, um lote de 50 semanas de postura, tá? Já iniciou a postura. Um lote de 50 semanas, então já está no final mesmo, aí já descarta mesmo, tá? Um outro critério é a questão do valor da revenda. Então, se eu tenho aí um comércio muito bom para vender essas galinhas de descarte, eu descarto, independente da idade, né? Se o comércio está ruim, aí eu faço essa avaliação. Aqui na Chácara Donas, a nossa linha de postura é uma galinha um pouquinho mais pesada, ela vai ter aí viva 2,5 kg, 2,8 kg. Então eu vendo a R$60 aqui, barato, tá? A Brasília está 70. Então eu vendo fácil. Uma pessoa quer uma galinha, beleza, eu vou lá, eu faço essa análise, aquela que não está botando, e aí eu já abato essa galinha, comercializo. Bacana? Então é isso, gente. Eu espero que essa dica tenha ajudado
vocês novamente. E uma mudança que nós fizemos aqui no podcast, a partir de agora, toda terça-feira tem podcast, tá joia? Então, o primeiro podcast foi na sexta, mas esse vocês estão ouvindo terça. Toda terça-feira tem podcast aqui. Legal? Então, um abraço para vocês, uma boa semana de muita produção e muito sucesso para vocês. Tchau, tchau.